Então, eu finalmente assisti Longlegs. Depois de tanta espera, eu assisti o filme que eu mais queria assistir esse ano. E é claro que eu criei muita expectativa, assim como muitos de vocês também criaram, eu sei. Simplesmente porque a publicidade desse filme foi perfeita, sem defeitos. Há uns 7 meses atrás, o canal da Neon publicou um vídeo bem misterioso. Óbvio que se tratava de um novo filme, mas curiosamente não havia nome nenhum. O ser humano é movido por algumas coisas. Uma dessas coisas é a curiosidade. E depois foram sendo lançados um teaser atrás do outro, com personagens aparentemente incríveis, atores maravilhosos, como é o caso da Maika Monroe. Muito mistério, um tom sombrio, macabro de terror clássico. Sério, um verdadeiro deleite. Até essa duração aqui do vídeo, prometo, não vai ter spoilers. E depois, muito cuidado, pois pode haver ou não te garanto. Longlegs é um filme simples. Ele quer ser simples, não há complexidade nenhuma. E isso não é um ponto por si só negativo. Não há complexidade na narrativa, ou seja, a forma como a história vai sendo nos contada é bem clara, aparente, linear, apesar de haver sim um mistério, um thriller policial, uma caça ao serial killer, não é um quebra-cabeças nível hard, é um quebra-cabeças nível básico. Falando assim pode parecer ruim, mas não é, calma. Um filme detetivesco, como é o caso desse, não precisa ser necessariamente complexo na narrativa para ser bom. Ele não precisa ser necessariamente imprevisível, sabe? E, sinceramente, não parece que a imprevisibilidade e a complexidade foi um aspecto que o diretor quis priorizar, de forma alguma. É um filme autoevidente, sem muitas complicações, e eu vou te explicar porque isso não é ruim por si só. Mas primeiro vamos adentrar a cena inicial para contextualizar. Na cena de abertura de Longlegs, o mais recente filme de terror dirigido e escrito por Osgood Perkins, adivinha de quem ele é filho? É isso, eu achei bem curioso. Bom, somos apresentados a Lee Harker, uma criança bem fofinha. A cena se passa em uma fria e nevada manhã de inverno, onde Lee, ao olhar pela janela de seu quarto, nota um velho carro estacionado bem em frente em sua casa, um carro desconhecido. Movida pela curiosidade, claro, ela decide investigar e sai para a entrada da sua casa. A atmosfera criada aqui é perfeita. Se tem algo que Osgood foi bom em fazer nesse filme, foi a criação da atmosfera inquietante. E essa cena transmite exatamente essa inquietação logo de cara, o que vai permear todo o filme. Enquanto Lee explora o exterior de casa, um homem misterioso aparece aproximando-se lentamente dela. O rosto dele é quase completamente encoberto pelo plano de câmera e a sua voz soa estranhamente ameaçadora, aumentando ainda mais a sensação de desconforto. O suspense é mantido quando o filme corta a cena no exato momento em que o homem se inclina para mais perto de Lee, deixando sua identidade um mistério. A não ser que você pause, claro. E que persiste durante boa parte da narrativa. Essa escolha de ocultar informações reflete a própria essência do filme, onde o significado dos acontecimentos permanece obscuro até os momentos finais. A trama avança no tempo nos mostrando Lee Harker, a criança, já adulta, agora interpretada por Maika Monroe. Lee trabalha como agente do FBI e em sua primeira aparição em campo ela demonstra uma habilidade impressionante ao identificar rapidamente o paradeiro de um suspeito, que ainda não é Longlegs, é um outro suspeito, sugerindo que possui capacidades psíquicas. Ela é altamente intuitiva. Essa habilidade não passa despercebida por seu superior, o agente Carter, que solicita a ajuda de Lee em um outro caso envolvendo uma série de assassinatos não resolvidos que se estendem por anos. Os assassinatos são tão enigmáticos quanto o próprio homem misterioso, que mais tarde será revelado como Longlegs, personagem interpretado por Nicolas Cage, e muito bem interpretado. Eu realmente acho que o Nicolas Cage tem um potencial gigantesco para interpretar vilões desse tipo. Embora aparentemente, como é mostrado nos trailers,
Longlegs não seja o autor direto dos crimes, ele deixa pistas cifradas em cada cena de crime em uma clara referência aos métodos do assassino do Zodíaco e também ecoando a influência de figuras como Charles Manson. O agente Carter encarrega ali de desvendar o significado dessas cifras e entender o papel de Longlegs nesses crimes. A investigação, à medida que vai avançando, se revela cada vez mais estranha e o mistério por trás dos assassinatos se torna ainda mais intrincado, e isso é muito bem feito. Porque eu acredito que a simplicidade narrativa desse filme não é um ponto negativo, mesmo se tratando de um gênero que tem como um dos elementos mais recorrentes justamente a complexidade. Não só da história em si, mas também a forma como ela é contada. No recorte temporal que conhecemos mais profundamente Longlegs, ou seja, 20 anos depois dos primeiros assassinatos, mais ou menos, em que Lee já é uma agente do FBI, Longlegs está num momento da sua vida que parece meio cansado. Ele anda devagar, a gente vê ele andando devagar no mercado, parece que está velhinho. Então parece que ele simplifica tudo e torna a sua própria apreensão policial muito mais fácil para os agentes. A cena em que ele é preso é muito engraçada. Ele paradinho no ponto de ônibus, completamente visível para qualquer pessoa, extremamente suspeito. Ele deixa pistas para ser pego o tempo todo. Essa paisagem, por exemplo, em que ele parece esperar por um ônibus prestes a ser pego, é filmada num plano super aberto. Ela própria é bastante limpa, minimalista, totalmente descoberta, o sol irradiando nele, quase como se dissesse: olhem pra mim, tô aqui, venham me pegar. Ele não foge ou se esconde como alguém que está tentando se manter oculto. Na verdade, ele ri da sua cara. Ele zomba de você. É tudo tão claro do início ao fim, tão previsível, porque é exatamente isso que ele deseja. O filme não esconde nada, nem as aparições do capiroto observando se tudo está correndo como planejado, desde o início. A forma como Osgood, o diretor, criou para contar essa história reflete exatamente essa zombaria do vilão. Entende o que eu quero dizer? O final é basicamente ele zombando com a nossa cara, ele zoando com a nossa cara. É tudo tão óbvio e rápido e cômico em alguns momentos que, sei lá, fica tudo muito engraçado. Tem várias cenas com o superior de Lee que comprova isso que eu tô falando. Tem uma cena em que Lee descobre o algoritmo de Longlegs, ou seja, ela monta o quebra-cabeças, aparentemente super complexo do vilão. Então ela lê jornais, folheia a Bíblia, encontra referências do nada num livro sobre os círculos do inferno, enfim, são cenas que mostram o quão legal, o quão da hora é esse trabalho. Ela chega até seu superior Carter e mostra pra ele suas descobertas, e ele basicamente diz... Essa cena é muito engraçada porque, beleza que você encontrou referências e mais referências ocultas, super inteligente, ok, mas e daí? Pra que isso vai servir? Eu achei genial porque essa cena é basicamente uma sátira às histórias de investigação cheias de linguiça, onde o vilão tem um código super secreto que precisa ser decodificado. Longlegs é mais uma adição à longa linhagem de filmes que se inspiram nos pilares do terror psicológico e dos thrillers policiais, com clara influência de obras como O Silêncio dos Inocentes, Seven, Zodíaco. Inclusive recomendo esses filmes também. No entanto, ao contrário desses clássicos thrillers, Longlegs parece hesitar um pouco em entregar uma exploração psicológica mais profunda dos seus personagens, resultando numa experiência que, embora seja realmente atmosférica, e é isso que o diretor parece ter priorizado, carece de substância e pode sim decepcionar alguns justamente por causa disso. Osgood declarou sua intenção de usar a estrutura de O Silêncio dos Inocentes como uma isca para atrair o público, mas a execução de Longlegs falha em compreender o que torna esses filmes verdadeiramente memoráveis. Em O Silêncio dos Inocentes, a psicologia de Buffalo Bill é o núcleo do filme, dando peso e urgência à missão de Clarice em pegá-lo. Em contraste, Longlegs deixa seus personagens tão desprovidos de profundidade quanto as pistas que o assassino deixa para trás. A agente Harker falha em extrair qualquer insight significativo de Longlegs
que é pouco mais do que uma figura perturbadora, caricata, com uma devoção óbvia ao capiroto, mas sem uma motivação que vá além disso, que vá além da superfície. E isso é mostrado desde o início. Não sei se o diretor pretende fazer um segundo filme com a origem de Longlegs, aprofundar melhor esse personagem. Eu nem sei se precisa. Essa falta de profundidade psicológica, pessoalmente, não me incomoda ao ponto de eu achar o filme ruim. Eu gostei do filme, apesar disso. Em Zodíaco, por exemplo, o que se destaca, o que nos prende, é a inquietação de crimes não resolvidos. Em O Silêncio dos Inocentes, é a tensão em colocar a gente, né, o público, à frente do protagonista. Ou seja, a gente sabe quem é o serial killer, só estamos esperando, aguardando o momento em que Clarice e o assassino vão se encontrar. Isso é o que nos mantém vidrados nesse filme. Longlegs, apesar de ter um vilão interessante, Nicolas Cage, no papel de Longlegs, certamente apresentar uma figura perturbadora, com a sua aparência meio deformada, a pele com uma coloração estranha, anômala. Essas características visuais nunca são exploradas ou contextualizadas, o que pode enfraquecer o impacto para algumas pessoas. A atuação de Nicolas Cage, que parece sim ter uma compreensão clara e profunda da psicologia do próprio personagem, é prejudicada por um roteiro que não tá nem aí, não tá interessado em desenvolver nem o vilão, nem o herói como figuras mais complexas, tridimensionais. A falta de nuances transforma o que poderia ser uma presença mais ameaçadora em algo que, em muitos momentos, como eu disse anteriormente, se aproxima do cômico, do caricato, da sátira. Foi mais divertido do que aterrorizante assistir Longlegs. Uma outra característica é que ele parece estar num limbo entre o comercialismo convencional e o experimentalismo artístico. Sobre esse experimentalismo, as próprias imagens do filme criam significados ou antecipações, e isso é muito legal, é um ponto positivo. Ele explora bastante essa experimentação no visual do filme, como na cena em que o detetive senta na frente da TV e parece que Longlegs está o engolindo por trás. Eu não sei pra você, mas essa imagem foi bem incômoda pra mim. E tem muito mais desse tipo de exploração visual no filme. Na verdade, o filme como um todo tem mais uma predileção ao puramente visual e atmosférico do que o foco no thriller ou no terror sobrenatural em si, que acaba se intercalando, né? Uma hora parece que estamos assistindo a uma referência muito clara de Seven e Zodíaco, e outra hora parece um filme de terror sobrenatural aos moldes clássicos. E isso, na minha visão, são escolhas, não necessariamente aspectos positivos ou negativos. A maioria das cenas são filmadas em planos muito abertos ou extremamente abertos, o que dá uma sensação constante de que algo está lá atrás, mas a gente não consegue enxergar, ou que alguém está prestes a aparecer em algum canto da tela. São principalmente esses planos muito abertos, deixando espaços negativos, vazios, que sustentam o suspense do filme. O que é algo incrivelmente surpreendente. Geralmente, os planos mais abertos nos dão a sensação de segurança, não de perigo. Mas por causa do contexto geral do filme, os planos abertos nos dão uma sensação de que o perigo está sempre à espreita, te observando, respirando perto de você. Esse também é outro ponto interessante no filme e que, na minha opinião, é bem positivo. Agora, o verdadeiro ponto negativo desse filme, acredito que esteja na superficialidade psicológica associada a uma falta de motivação mais convincente e especialmente as ações inexplicáveis que os personagens tomam ao longo do filme, muitas vezes sem lógica nenhuma. Por exemplo, a decisão questionável quando Longlegs deixa uma cifra na casa de Harker. Em vez de agir racionalmente, ligar imediatamente para o apoio necessário, ela decide sozinha abrir a carta. Um comportamento que contraria a lógica de uma agente treinada em situações de risco. Isso fora que ela nem revista a casa direito.
A própria escolha em não dizer que Longlegs esteve em sua casa é bem questionável. Logo que parece que ela está bastante feliz em estar em um caso importante e que parece fazer de tudo para resolvê-lo. Essas escolhas claramente inseridas para servir ao enredo acabam minando a credibilidade dos personagens e enfraquecendo a narrativa como um todo. Longlegs tenta equilibrar o horror com um toque artístico, mas ao fazê-lo sacrifica a coesão narrativa e o desenvolvimento de seus personagens. O resultado é uma obra que, embora realmente intrigante na sua premissa, falha em cumprir suas promessas, principalmente aquelas deixadas nos trailers, né? Deixando o público muito mais frustrado do que assustado, de fato. No geral, eu gostei, eu daria nota 3 de 5, o que pra mim é um filme bom. Tem um ritmo gostoso de assistir, uma cadência boa, vai se desenrolando sem muito mimimi, vai crescendo. É cômico, o que pra mim combina com terror. As imagens são interessantíssimas, principalmente para analisar tecnicamente. O que eu posso fazer mais pra frente, né? Até mesmo para tirarmos alguns aprendizados técnicos desse filme. Mas eu gostei no geral. Deixa aqui nos comentários se você já assistiu, se você ainda não assistiu, mas pretende assistir, quais são suas primeiras impressões. Eu vou adorar saber, tá bom? Vamos conversar aqui nos comentários. Eu te vejo e até o próximo vídeo.